A rainha Isabel II afirma que quer que Camila, a duquesa da Cornualha, seja conhecida como rainha consorte quando o príncipe Carlos se tornar rei. Segundo os 17, enquanto a mulher de Carlos é chamada de Rainha Camila. O mundo da Rainha Camila foi abalado não na grandiosidade do Palácio de Buckingham, mas dentro das paredes tranquilas do seu querido retiro em Ray Mill. O que começou como um momento privado, depressa se transformou numa tempestade que nenhuma guarda real conseguiu conter. Os sussurros fizeram manchetes, a lealdade tornou-se suspeita, e o peso da história pressionou mais do que nunca a frágil imagem da monarquia. Será que este seria o capítulo mais doloroso da sua jornada como rainha consorte? Fique conosco, porque o que se segue vai deixá-lo perplexo. Uma rainha sob olhos atentos. A subida de Camila ao trono não foi a ascensão de conto de fadas que muitos imaginavam para uma rainha. Foi uma história repleta de cicatrizes do passado. Uma coroa usada sob a sombra da controvérsia em vez da celebração. Durante décadas, foi rotulada como a outra mulher, a figura culpada pela desilusão amorosa de Diana, princesa de Gales. Os jornais ridicularizavam-na. Os comentadores televisivos dissecavam cada movimento seu e os cartoons caricaturavam-na como uma intrusa que roubara o que nunca deveria ter sido dela. Esta reputação acompanhou-a como fumo, impossível de escapar completamente, mesmo quando a coroa finalmente lhe pousou sobre a cabeça. A sua coroação em 2023 pode ter parecido uma vitória, mas para Camila foi mais como uma trégua incômoda. A bênção da rainha Isabel II abriu-lhe o caminho, dando-lhe legitimidade aos olhos da tradição. No entanto, legitimidade não é o mesmo que amor. Multidões reuniram-se. As cerimônias foram grandiosas e a história registrou-a como rainha consorte. Mas, nos olhares silenciosos do público, havia hesitação. Os aplausos por ela soavam muitas vezes mais a polidez do que a admiração genuína. E quando ela estava ao lado de Charles, as câmaras captaram a verdade que as palavras não conseguiam esconder. Foi tolerada, mas nunca totalmente acolhida. Por que é que as dúvidas persistiram mesmo no auge do seu reinado? Parte da resposta está na memória duradoura de Diana. A sua imagem nunca foi ofuscada pelo tempo. Para muitos, Catarina, princesa de Gales, tornou-se o eco de Diana. Graciosa, compassiva e adorada. Em contraste, Camila parecia mais rígida, mais fria, e o seu charme incapaz de despertar o mesmo calor. Era uma comparação a qual ela nunca poderia escapar. Um lembrete de que as coroas podem ser herdadas, mas o afeto deve ser conquistado. A monarquia não sobrevive de ouro nem de joias, mas sim de percepção. E para Camila, a percepção era a sua maior inimiga. Cada sorriso parecia comedido, cada aceno calculada, como se ela própria soubesse que a coroa que usava era frágil. Mas será que uma rainha sobreviveria quando os seus súbditos nunca a reivindicassem verdadeiramente como sua? Fique conosco. Isto é só o começo. Para a maioria das pessoas, um retiro no campo é simplesmente um lugar para respirar, para se afastar do peso da responsabilidade. Para a rainha Camila, esse local era a Raymil House, uma extensa propriedade escondida em Wiltshire, comprada na década de 1990, muito antes de se casar com Carlos. Para ela, era mais do que um lar. Era um santuário, um refúgio onde se podia libertar da rigidez da formalidade real, rodeada não de cortesãos ou câmaras, mas pelo conforto familiar da sua própria escolha. Ali, ela poderia viver como Camilla Parker Bowles, e não como a rainha consorte. No entanto, aos olhos dos críticos, Raymil tornou-se algo completamente diferente. Ao contrário do Palácio de Buckingham ou do Castelo de Windsor, Raymil era reservada, fora do alcance da instituição, e este segredo alimentava suspeitas. Por que é que ela se agarrou a ele com tanta veemência? Mesmo depois de ter entrado na grandeza da vida real, por que escolher o campo em vez dos palácios da história? Para muitos, parecia que ela mantinha um mundo paralelo, com um pé dentro da monarquia e o outro firmemente fora dela. Ao longo dos anos, os rumores acumularam-se como nuvens de tempestade. Circulavam histórias de jantares privados ali realizados, muito tempo depois do seu casamento com Charles. Os políticos discretamente convidavam convidados influentes a entrar sem serem notados. Para os apoiantes, eram encontros sociais inofensivos, mas para os detratores, eram sinais de alerta. Seria apenas uma rainha em busca de conforto e familiaridade? Ou estaria Raymil a ser usada para algo muito mais complexo? O simbolismo não podia ser ignorado. Os palácios representam a continuidade, a tradição, a visibilidade da coroa.
Raimel representava o segredo, a distância e a possibilidade de sombras escondidas da vista do público. Cada vez que Camila escolhia passar ali um fim de semana, em vez de Windsor, a sua decisão sussurrava uma mensagem mais alta do que as palavras. Era aí que a sua lealdade se sentia mais segura. E depois, com o passar dos anos, o contraste acentuou-se e tornou-se algo inevitável. As aparições de Catarina em residências oficiais, o encantamento de crianças em corredores de escolas e as gargalhadas com voluntários em hospitais tornaram-se virais. Entretanto, a preferência de Camila por Raimel deixou um ar de distanciamento. Uma rainha vista como alguém que se afastava do seu povo. A propriedade já não parecia um refúgio inofensivo. Para a República, começou a parecer um cofre de segredos, um lugar onde os dramas ocultos da monarquia se podiam desenrolar. Será que uma casa poderia realmente carregar tanto peso? Poderiam muros de pedra e jardins tranquilos tornar-se o palco de sussurros que ameaçavam uma coroa? A resposta, como os acontecimentos viriam a provar, era muito mais perturbadora do que qualquer um imaginava. Não pestaneje, vai querer ouvir o que veio à tona em seguir. Os frágeis números da coroa. Durante as séculos, a monarquia manteve-se como um símbolo de continuidade, inalterada por guerras, revoluções e mudanças na história. Sempre se disse que a sua força se baseava na tradição, e não na popularidade. Mas, em meados da década de 1920, esta crença começou a deteriorar-se. Na era das redes sociais, dos espetáculos televisionados e das sondagens intermináveis, os números importavam mais do que nunca. E nestes números, a rainha Camila não encontrou segurança, enquanto Catarina, princesa de Gales, gozava de taxas de aprovação que ultrapassavam os 70% e por vezes até os 80%. As de Camila oscilavam teimosamente na casa dos 30% e caíam frequentemente ainda mais. Estas não eram apenas estatísticas, eram sinais, veredictos proferidos não em tribunais, mas em salas de estar por toda a Grã-Bretanha. A monarquia, apesar de todos os seus rituais e coroas, dependia agora do afeto público para sobreviver. Sem ela, a instituição corria o risco de ruir e cair na irrelevância. O contraste entre Catherine e Camila não podia ter sido mais brutal. Cada compromisso público de Catherine tornava-se um momento viral. Uma foto dela agachada para falar com crianças pequenas numa instituição de caridade infantil conquistou corações em todo o mundo. Um clipe dela a abraçar uma mãe enlutada foi passado nas redes sociais, emoldurado como prova da sua afetividade e identificação. Nestas imagens, as pessoas viram o legado de Diana renascer. Uma graça familiar que lhes assegurava que o futuro da coroa estava garantido. Enquanto isso, as aparições de Camila contavam frequentemente uma história diferente. As fotografias mostravam na rígida, sem sorrir, a levantar um copo em almoços formais ou de pé, desconfortável, em eventos públicos. A ótica era implacável. Uma mulher parecia vibrante e natural, a outra distante e constrangida. Lado a lado, o abismo era inegável. E a cada poste que aumentava a distância, a posição de Camila parecia menos um triunfo e mais uma desvantagem. No interior do palácio, a tensão aumentava a cada mês. Os conselheiros alertavam discretamente Carlos de que a paciência pública estava a esgotar-se. A princesa Ana, sempre dedicada ao dever, manifestou as suas preocupações sem rodeios. E o príncipe William, já cauteloso com a crescente influência de Camila, começou a questionar por quanto mais tempo a monarquia resistiria a comparações tão pouco lisonjeiras. Se o povo já tinha escolhido a sua rainha em espírito e não era a mulher coroada ao lado de Carlos. Que futuro reservava isso para Camila? Para uma monarquia construída com base em cerimônias, a percepção era agora o campo de batalha. As joias reluzentes e as grandes procissões já não conseguiam proteger a família real do julgamento das estatísticas. Uma sondagem de 2024 deixou isso dolorosamente claro. Quando questionados sobre quem melhor representava o futuro da monarquia, 58% do público nomeou Catarina. Apenas 12% escolheram Camila. Números como estes não eram opiniões passageiras. Eram mudanças sísmicas, do tipo que definem os legados. Poderia a tradição, por si só, manter-se firme quando o Tribunal da Opinião Pública já tinha dado o seu veredicto? Poderia Camila encarnar realmente a coroa quando a maior parte do coração da nação já se voltava para outra? Estas perguntas já não eram sussurradas nos cantos. Ecoavam nas manchetes, nos comentários e até dentro das paredes do palácio. A coroa, frágil como vidro, já não parecia segura na cabeça de Camila. And with every new poll, every photo comparison, the balance tilted further. So was the monarchy adapting to a new age? Or was it on the brink of tearing itself apart
under the weight of numbers. Keep watching because numbers can topple crowns, whispers at the palace walls. Behind the gilded gates of Buckingham Palace and the echoing halls of Windsor, life may appear choreographed, serene, even timeless. But those who worked closest to the Queen Consort began to notice small details that didn't fit the royal script. At first, they seemed like harmless peculiarities. Camilla requesting briefings usually reserved for the sovereign, asking pointed questions about policy or hosting carefully curated dinners at Ray Mill. Yet when pieced together, these fragments painted a picture of a consort stepping into a role she was never meant to hold. Staff who had served generations of royals whispered uneasily about blurred boundaries. Aides recalled Camilla's unusual requests, summaries of parliamentary debates, updates on sensitive government discussions, even notes from meetings Charles had attended alone. One dismissed it as curiosity, another described it differently. She wants to know more than a consort should. That comment, shrugged off at the time, later came to feel prophetic. Her influence extended beyond paper and briefing notes. Guests at Ray Mill were not always friends or family. Reports filtered back of discreet gatherings involving politicians, influential donors, and cultural figures. To the public, they might have seemed like social dinners. But to those inside palace walls, they carried the scent of quiet lobbying. Was Camilla simply building relationships, or was she weaving a network of influence parallel to the king's own? The whispers did not stop there. Palace insiders noticed how loyalties shifted around her. Courtiers once devoted solely to Charles began to spend more time attending to Camilla's requests. Staff described subtle tests of allegiance. Who carried her messages promptly? Who passed information discreetly? Who hesitated? Aides spoke of hallways filled with nervous glances. Conversations lowered to hushed tones when her name surfaced. To some, it was palace. Life, as usual, layered with protocol and secrecy. To others, it looked like fault lines deepening beneath the crown. Complicating it all was the family dynamic. Princess Anne, deeply committed to duty, voiced her unease. William, measured in public but wary in private, grew colder in his dealings with Camilla. The spectre of Diana still lingered, making any perception of overreach by Camilla a raw and sensitive matter. Even Catherine's silent presence, her growing radiance in the public eye, made every misstep by Camilla feel heavier, every whisper more dangerous. What began as scattered murmurs among staff began to solidify into something harder to dismiss. Os memorandos circulavam discretamente, registrando reuniões incomuns. Os conselheiros mantinham arquivos de comentários e observações. Nada disto, isoladamente, constituía escândalo, mas, juntos, pareciam dossiê a ser construído em tempo real, capaz de destruir a ilusão de harmonia no próprio coração da monarquia. Seriam estes sussurros nada mais do que intrigas palacianas, destinadas a desaparecer como tantos rumores anteriores? Ou seriam as primeiras fissuras numa fundação já enfraquecida pela dúvida pública? A linha entre lealdade e traição tornava-se mais tênue a cada dia que passava, deixando os insiders a pensar quanto tempo levaria até que os sussurros se transformassem em acusações. A partir daí, a situação só se intensifica. O confronto que ninguém previu. Durante as semanas, as tensões fervilharam sob a superfície da vida real. As aparições públicas continuaram como se nada tivesse mudado. Camila sorria rigidamente ao lado de Carlos. Catherine encantava a multidão com o seu calor. William mantinha uma compostura comedida, mas gélida. No entanto, a porta fechara. A atmosfera tornara-se pesada, eletrizante de inquietação. Sussurros que antes se limitavam aos corredores dos funcionários chegavam agora aos ouvidos da própria realeza, obrigando-os a confrontar a questão que ninguém ousava expressar em voz alta. Estaria Camila a cruzar uma linha que nenhum consorte deveria jamais cruzar? Tudo começou com a princesa Ana. Conhecida pela sua franqueza e devoção ao dever, tolerou as tempestades de mexericos durante décadas, mas as revelações de encontros privados em Ramel, somadas ao crescente apetite de Camila por influência, foram demais para o seu silêncio suportar. No encontro privado com Charles, ela fez o seu alerta sem hesitar. A coroa não é sua posse, ter-lhe-ia dito. Ela pertence ao povo e ela está a danificá-la. As suas palavras, calmas, mas cortantes, soaram como aço para Carlos, que passara a vida a defender Camila. A mensagem era quase insuportável, mas Anne não estava sozinha. William, embora mais cauteloso no discurso, permitia que as suas ações falassem mais alto do que as palavras. A sua postura em reuniões familiares tornou-se mais fria. As suas interações com Camila tornaram-se mais curtas e distantes.
Nos bastidores, a sua frustração transbordou ao saber que estava a fazer lobby por papéis mais importantes para os filhos. Para ele, esta não era uma ambição inofensiva. Era um insulto à memória de Diana, uma reescrita da história que ele nunca poderia aceitar. Quando confrontou Charles, fontes internas disseram que a sua fúria era inconfundível. Via Camila não apenas como uma madrasta, mas como uma força rival que ameaçava vergar a monarquia à sua própria imagem. O confronto não podia ser mais adiado. Foi marcado um encontro nas profundezas do Palácio de Buckingham, numa câmara revestida de carvalho, escolhida pela sua privacidade. O cenário era propositado. Não se tratava de um espetáculo para as câmaras, mas sim de um ajuste de contas apenas para a família. Charles sentou-se à cabeceira, visivelmente dividido, enquanto Anne e William o ladeavam, representando a tradição e o futuro em igual medida. Camila entrou com o queixo erguido, o olhar firme. A mesma compostura que a guiara durante décadas de ridículo. Mas, desta vez, não houve multidão para aplaudir a sua resiliência. Nenhum olhar de compaixão do marido para a proteger. As acusações, embora não formais, eram claras. Ana exprimiu-os com a calma autoridade de uma mulher que dedicara toda a sua vida à coroa. Guilherme acrescentou o peso do julgamento da próxima geração, silencioso a princípio, mas com o olhar firme. E então Charles falou. A sua voz tremia. Não de raiva, mas de desgosto. Expôs as queixas, os negócios privados, os excessos na governação, os sussurros de ambição para além do papel dela e pseitates que estetetis. Assim, acima de tudo, a descoberta de Rammel que colocara a sua lealdade em causa. A compostura de Camila vacilou. Testemunhas recordaram mais tarde o momento em que os seus lábios se apertaram e a sua mão agarrou a borda da mesa. Não podes estar a falar a sério, sussurrou ela, com a voz num misto de incredulidade e desespero. Durante décadas, ela lutou contra a humilhação pública, os tabloides e os escândalos, agarrando-se à certeza da lealdade de Carlos. Imaginá-lo a vacilar agora, diante da irmã, diante do filho, era impensável. Mas Charles seguiu em frente. As suas palavras, embora trêmulas, eram inflexíveis. Lembrou-lhe que a monarquia sobrevivia apenas de confiança, e essa confiança tinha sido quebrada. Para Camilla, deve ter parecido uma traição do homem que a apoiara contra o mundo. Para os outros presentes, aquele era o momento em que a monarquia reconquistava as suas fronteiras. O confronto não terminou em gritos, mas em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia ecoar mais alto do que qualquer acusação. Naquele silêncio, o futuro da coroa de Camila, outrora inabalável aos seus olhos, estava por um fio. Mas o que se desenrolava naquela câmara não só definiria o seu destino, como também alteraria para sempre o rumo da monarquia. O que se desenrolaria a seguir mudaria tudo. Um veredicto em silêncio. A sala escolhida para a reunião não era o grande salão de baile onde os monarcas celebravam os triunfos, nem a sala do conselho onde eram anunciadas as decisões oficiais. Em vez disso, era um salão mais pequeno, revestido de carvalho. Escondido no interior do Palácio de Buckingham, longe dos ecos da história. Escolhido pela sua privacidade. As paredes estavam forradas com retratos de governantes do passado, com os olhos pintados a observar como se testemunhassem um momento que definiria o futuro da coroa. Camila entrou na sala com a sua habitual determinação. Queixo erguido, ombros eretos, a sua presença calma cultivada ao longo de décadas de sobrevivência ao ridículo. Durante anos, esta compostura fora o seu escudo contra os tabloides e os boatos. Mas hoje, não havia câmaras para influenciar, nem público para convencer. Apenas a família estava sentada à sua frente, e os seus olhares não se suavizavam. Charles sentou-se à cabeceira da mesa. Visivelmente cansado, as suas mãos tremiam ligeiramente enquanto remexia papéis de que mal precisava. Documentos que delineavam sussurros que se solidificaram em provas. Jantares privados, ligações a figuras políticas, a sua insistência em Ray Mill como centro paralelo de influência e o artefacto que simbolizava uma coroa que ela talvez nunca tivesse merecido. O seu amor por Camila ajudara-os a superar tempestades. Mas agora, esse mesmo amor era posto à prova pelo peso da monarquia. A Ana foi a primeira a falar. A sua voz era calma, cortante, mas cortante o suficiente para quebrar a tensão. A monarquia existe para o povo, disse ela com firmeza. Ela não pode servir à ambição. As palavras não foram ditas com crueldade, mas com a autoridade de uma mulher que vivera toda a vida ao serviço do dever. William permaneceu em silêncio.
a sua expressão mais condenatória do que as palavras. O seu olhar, fixo e frio, carregava o legado da mãe. Para Camilla, aquele silêncio deve ter soado mais alto do que qualquer acusação. Por fim, Charles começou. A sua voz tremeu a princípio. O som de um homem dilacerado. Falou de lealdade, de como ela suportara o ridículo, de como o apoiara durante o exílio na corte da opinião pública. Admitiu que a sua resiliência fora a força que lhe permitira sobreviver a décadas ofuscado pela memória de Diana. Por momentos, pareceu que as suas palavras se poderiam transformar numa defesa, em mais um ato de devoção. Mas depois o seu tom endureceu. Enumerou as queixas, a crescente influência dela, a sua interferência em assuntos que interessavam apenas ao soberano. O seu lobby pelo lugar dos filhos nos círculos reais e pais. Ok. Sem dirigir. Finalmente, a descoberta em Ray Mill. Um símbolo demasiado tóxico para ser ignorado. A coroa, declarou ele, erguendo finalmente o olhar para encontrar o dela. Não é minha para dar, não é sua para amoldar. Pertence ao povo e a sua confiança foi quebrada. As palavras atingiram como um trovão. Suspiros ecoaram entre os conselheiros parados junto às muralhas. Até mesmo aqueles que esperavam tal veredicto pareceram abalados ao ouvi-lo em voz alta. A compostura de Camilla vacilou. As testemunhas lembraram-se mais tarde dos seus lábios a tremerem. A sua mão agarrando a mesa com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Depois de tudo, sussurrou ela, com a voz embargada. Depois de tudo o que eu dei? Mas Carlos não cedeu. As lágrimas brilhavam-lhe nos olhos, mas a sua determinação era inabalável. Continua, declarando que o título de rainha consorte terminaria nesse dia. Décadas de devoção, de desafio partilhado ao mundo, ruíram em silêncio. Anne quebrou esse silêncio com apenas 2 palavras. Chegou a hora. Transportavam o peso de séculos de tradição, de cada monarca que tinha colocado o dever acima do desejo pessoal. William não falou, mas o seu silêncio foi suficiente. O seu olhar, frio, inabalável. Era como se a própria Diana falasse através da expressão do filho. Para Camilla, foi o golpe final. Ela cambaleou para trás, com o rosto pálido e os olhos arregalados de incredulidade. Este era o momento que ela mais temia e julgava impossível, que o homem que um dia a defendera contra uma nação inteira a despojasse agora da coroa pela qual lutara para reivindicar. A Câmara mergulhou num silêncio pesado, o tipo de silêncio que se segue a um trovão. O veredicto tinha sido dado. O amor cederá ao dever. Ou talvez, como alguns argumentariam mais tarde, a coroa tivesse sacrificado um dos seus. A nação reage. As palavras mal saíram dos lábios de Charles quando o silêncio no interior do palácio de Buckingham começou a quebrar. Cortesãos sussurravam alarmados. Assessores rabiscavam notas de tipo em pouco tempo. O inevitável aconteceu. O veredicto escapou daquelas paredes revestidas de carvalho. O que se pretendia ser um ajuste de contas privado tornou-se um estrondo público. E quando a notícia fez manchetes, a rainha consorte já não existia. As ruas do país iluminaram-se com tristeza, raiva e incredulidade, do lado de fora dos portões do palácio. Multidões aglomeraram-se rapidamente, como se a própria história exigisse testemunhas. Alguns vieram com velas, as suas chamas tremeluzindo no crepúsculo como uma vigília por uma figura caída. Fotografias de Diana foram erguidas no alto, a sua memória, mais uma vez invocada, como se tivesse triunfado do além-túmulo. Outros transportavam cartazes em defesa de Camilla, acusando a monarquia de traição, de sacrificar a lealdade pela sobrevivência. A atmosfera era ao mesmo tempo triste e combativa, uma vigília e um campo de batalha em igual medida. Nas redes sociais, a reação não foi menos explosiva. Hashtags como Justiça para Diana e Rainha deixaram de ser trending topics em poucos minutos. Imagens de Camilla ao lado de Carlos na sua coroação foram republicadas com legendas que agora parecem epitáfios. No entanto, entremeadas de desprezo, havia mensagens de pesar e compaixão por uma mulher que suportou décadas de ridículo, para depois serem descartadas quando acreditou estar finalmente em segurança. Foi, em todos os sentidos, uma notícia desoladora para a rainha Camilla. O seu triunfo reescrito em tragédia diante dos olhos de milhões. Mas estaria a monarquia a proteger-se ou a expor a sua fragilidade? Esta era a pergunta que ecoava em talk shows, colunas de jornais e conversas em cafés. Alguns viam o ato de Carlos como decisivo, uma prova de que a coroa se podia corrigir e defender a instituição acima dos apegos pessoais. Outros retratavam-no como fraco, um rei que traiu a própria mulher que o apoiara no meio do desprezo e do escândalo.
Para os monárquicos, o espetáculo era inquietante. Se uma rainha consorte podia ser apagada tão bruscamente, que segurança poderia ter qualquer título real? Seria a lealdade dentro da coroa condicional, destinada a desaparecer no momento em que os números se agravassem? Para os republicanos, porém, era a prova da instabilidade da monarquia, um drama familiar que se espalhava pela vida nacional, expondo a dependência da instituição da imagem em detrimento da substância. Entretanto, Catarina e Guilherme emergiram involuntariamente como os vencedores silenciosos. A sua presença tranquilizou a multidão, e a sua popularidade foi uma bomba contra a turbulência. As imagens de Catherine a visitar um asilo infantil poucos dias após o anúncio espalharam-se como fogo. O seu calor e compostura contrastavam dolorosamente com o isolamento de Camila. As sondagens realizadas na mesma semana mostraram que a aprovação de Catarina atingiu níveis históricos, enquanto a de Camila desceu para um dígito. Para a própria Camila, a desilusão foi total. Perdeu o título, foi apagada dos retratos e dos papéis de carta oficiais. Tornou-se uma figura solitária no imaginário público. Antes uma rainha, agora posta de lado. Para os seus apoiantes, era uma mulher traída. Para os seus críticos, ela estava finalmente a pagar o preço por décadas de controvérsia. Mas, independentemente de quem a contasse, a verdade era a mesma. A nação estava dividida. E a tempestade de reações revelou não só a queda de Camila, mas a fragilidade da monarquia. Mas a coroa sobreviveu. E a que custo? Vai querer saber até onde se espalhou esta tempestade. A última caminhada de Camila. O veredicto tinha sido dado. A coroa foi retirada em silêncio. Nos dias que se seguiram, o Palácio de Buckingham agiu rapidamente para apagar o seu reinado. A sua cifra desapareceu dos documentos oficiais. Retratos que tinham sido pendurados recentemente foram discretamente removidos das paredes douradas. Até o site real foi alterado, como se a própria história tivesse sido reescrita da noite para o dia. A mulher que antes ocupava o centro da monarquia via-se agora empurrada para as margens, reduzida a uma sombra no corredor que outrora ocupava. Mas o momento mais marcante não veio na imprensa ou na televisão, mas numa imagem testemunhada por aqueles que estavam reunidos em frente a Clarence House. Camila saiu para o que muitos chamariam a sua última caminhada. Não havia coroa, nem comitiva, nem carruagem cerimonial. Vestida com cores suaves e com uma expressão indecifrável, caminhava lentamente pelo caminho de gravilha da residência que outrora fora a sua casa partilhada com Charles. Atrás dela, as grandes portas fecharam-se, não com pompa, mas com o pesado propósito da despedida. A multidão que se alinhava na rua ficou em silêncio. Uns assistiam com pena, outros com fria satisfação. Uma mulher que suportara décadas de desprezo público fora finalmente despojada do prêmio que lutara por conquistar. Para os seus apoiantes, a visão foi devastadora. Uma notícia de cortar o coração para a rainha Camila, que dera tanto da sua vida para ficar ao lado de Carlos, para depois ser abandonada quando o dever exigia sacrifício. Para os seus detratores, o momento pareceu justiça. Finalmente, o fantasma de Diana a acertar contas da forma mais pública possível. O simbolismo daquela caminhada solitária era impossível de ignorar. Outrora ridicularizada como intrusa, depois coroada como consorte, Camila caminhava agora não como rainha, mas como uma mulher desfeita. E, no entanto, aqueles que a conheciam melhor sussurravam que a sua história não tinha terminado. Estava de coração partido. Sim, mas também silenciosamente resoluta. Estaria a preparar-se para se reformar na vida privada, nutrindo a sua dor em silêncio? Ou estaria já a considerar um caminho diferente? Um de vingança discreta. Alimentada por segredos e cartas que só ela poderia revelar, a monarquia sobrevivera à sua queda, mas a sua fragilidade fora exposta. Se uma rainha consorte podia ser apagada tão rapidamente, o que mais poderia romper sob pressão? O público ficou dividido entre a simpatia e a desconfiança, sem saber se a retirada de Camila marcava o fim ou o início de mais um capítulo na longa história de escândalos do palácio. A sua última caminhada deixou para trás mais perguntas do que respostas. Seria este realmente o fim do seu reinado? A última página de uma história marcada por controvérsias e desilusões? Ou seria a calmaria antes da tempestade, que só ela tinha o poder de desencadear? A coroa de Camila ficou para a história, mas a sua sombra permanece. Terá sido essa decepção o seu último capítulo ou a ferida mais profunda da monarquia? Partilhe as suas impressões abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais revelações reais.